e é de se entender o que tem acontecido com essa nova geração, né? Eu lembro de uma música do Renato Russo que falava: o Brasil é o país do futuro. E era na minha adolescência. Eu me lembro que em 89, quando teve a primeira eleição direta para presidente da República, e era uma disputa ávida entre o Lula e o Fernando Collor de Mello, né? E eu era Lula, claro, adolescente, queria uma coisa diferente para o país, e eu era petista ávido. Me lembro no último comício do Lula, foi eu e minha namorada, eu coloquei na época, dava para segurar, né? Coloquei ela, e namorada é mais leve do que esposa, eu coloquei ela em cima do ombro, bandeira do PT. O Collor ganhou a eleição, todo mundo triste, né? O Collor era o candidato da elite, né? E aí, a coisa vai passando e a gente foi ali brigando. E eu comecei a perceber que quando teve o impeachment do Collor, né? Fora Collor, e eu comecei a perceber por que o Collor estava saindo, né? Então, de repente entra, né? O Itamar Franco, depois do Itamar Franco vem logo o Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos, a gente não sabia a manipulação e todo o que estava sendo preparado para o brasileiro. Logo em seguida entra o Lula, 2 mandatos e tal. E eu comecei a perceber alguns pontos diferentes do meu tempo para o tempo que a gente tem hoje. No meu tempo, técnico era Cilinho, eram técnicos da antiga, Tele Santana, até Parreira, não é? Eu lembro que tinha jogo de futebol, eu lembro que tinha treinador da seleção brasileira, eu lembro que o Tele Santana era técnico do São Paulo e se tornou técnico da seleção brasileira, e o legal é que a gente sabia a escalação da seleção. Os jogadores jogavam aqui, eu lembro da Copa de 82, Zico, Sócrates, Falcão, Leandro, né? A gente não pode... Júnior. Eram jogadores que a gente conhecia, a seleção brasileira era um time nosso, da gente. Era um time que a gente assistia jogar e vibrava. No outro domingo estava lá eles jogando com a camisa do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Atlético, do Grêmio. Hoje a seleção brasileira não é uma seleção brasileira. Existem aí mais de 60% dos jogadores da seleção brasileira nunca jogaram no Brasil. Nós não conhecemos, né? Eu vi um treino dos 3 goleiros agora, quando o Brasil foi jogar. Os 3 goleiros, nenhum eu conhecia, não tinha a menor ideia de quem era. Vendo alguns goleiros bons aqui. Eu sou do tempo da Fórmula 1 que existia uma disputa ávida. Ayrton Senna, Alan Prost, Nelson Piquet. Era um pau danado. De repente... a seleção brasileira se tornou um time estrangeiro, né? De repente, a Fórmula 1 se tornou os brasileiros que levam a nossa camisa, assinando o contrato que eles têm que chegar atrás. De repente, a cultura virou homens e mulheres pelados num teatro. A cultura virou igualdade de gêneros, né? Então você pode ser um homem que gosta de mulher, mas que se veste de macaco, mas que transa com um cavalo. A cultura foi virando uma coisa diferente. De repente a gente percebe que um sindicalista se torna um bilionário quando entra na política. De repente a gente percebe que as nossas possibilidades vão ficando escassas. Hoje, o que nos foi ensinado durante mais de 20 anos com esses governos corruptos, incompetentes e canalhas, foram nos ensinando que nós somos menores e que a disputa que nós temos hoje
é a disputa por um prato de comida e por um financiamento bancário no qual o banco pega o teu dinheiro de graça e vende para você mesmo por 8, 10, 12, 15% de juros. Um país onde o parcelamento no cartão de crédito é hábito, enquanto na Europa e Estados Unidos eles nem sabem do que se trata. Fomos catequizados para derrota e para mesmice. Então, eu quero falar para você que conhecimento é difícil, é complicado. Para você crescer, você vai ter que saber. E tudo que foi nos ensinado nessa última geração foi criado uma geração de idiotas, no qual eu me incluo, claro. Mas eu ainda me lembro de Palmeiras e Corinthians a 1000 por hora. Eu ainda me lembro de Maracanã lotado, com Fla-Flu bombando. Eu ainda me lembro quando o futebol tinha jogos de 5-4, 3-2. Ainda me lembro dos técnicos brasileiros e que hoje, primeiro, segundo e terceiro colocado do campeonato brasileiro são técnicos estrangeiros. Nossa, que triste. Então nós temos algumas opções. Viver nessa situação e falar, não, é isso mesmo, ou mandar todo mundo pra puta que eu pariu e falar que nós somos pessoas e temos sonhos, e que CBF, que STF, que Ministério Público, que Presidência da República, que Câmara Federal e Senado tem mais é que se foder, porque nós precisamos ter a nossa vida e o nosso ar de volta. Precisamos saber que a CBF é um órgão e que ela não determina como é que o time do Corinthians ou do Flamengo ou do Palmeiras vai entrar em campo. Precisamos lembrar que somos pessoas e temos sangue nas nossas veias. Então, acho interessante, vamos buscar conhecimento, vamos tirar essa carapaça, ir para cima, porque vale a pena, porque sem sonhos nós somos mortos. E mortos não se faz nada. Mas estamos vivos. Sei que você está vivo e você tem grandes anseios. Não deixe que o sistema te engula. Vá para cima, mesmo que seja sozinho. Vamos levantar a bandeira da liberdade, que é o que nos faz melhor. Que seja uma grande semana, Shavuot Tov a todos, que seja uma semana inesquecível, que seja um domingo inesquecível. E vamos para o topo, porque é lá que a gente se encontra. Beijos!